Olá, moçada. Seja bem-vindo mais uma vez ao Templo de Clio. Vamos para mais uma viagem pela história da humanidade e dessa vez a história do Brasil. Vamos fazer uma análise sobre a Era Vargas, 1930 a 1945. Mais especificamente, nós vamos analisar a chegada de Vargas ao poder e o governo provisório, que vai de 1930 a 1934. Vamos tentar compreender os desdobramentos do governo Vargas e as situações que culminaram para a chegada dele ao poder e alguns acontecimentos que marcaram o governo provisório de Getúlio Vargas. Daí, para a gente começar a fazer essa interpretação sobre a chegada de Vargas ao poder, é fundamental que a gente leve em consideração as eleições de 1930, quando duas chapas se colocaram à disposição do eleitorado brasileiro para disputar as eleições. Pelo lado de São Paulo, representando o Partido Republicano Paulista, com o apoio do presidente em vigência na época, Washington Luiz, que também era do Partido Republicano Paulista, foi lançado o candidato Júlio Prestes, como vice o Vital Soares. E em oposição ao Partido Republicano Paulista, nós vamos ter a Aliança Liberal, uma coligação de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul e da Paraíba, que ainda contou com o apoio de algumas oligarquias paulistas que estavam satisfeitos com o Partido Republicano Paulista. Minas Gerais, que por sinal, por muito tempo fez uma aliança com o Partido Republicano Paulista, numa coligação que convencionou se chamar de política do café com leite, quando Minas Gerais e São Paulo ficaram se revezando no poder, porém no pleito de 30, Minas Gerais, sentindo-se traída por São Paulo, enganada por São Paulo, porque seria de acordo com a convenção formada entre São Paulo e Minas Gerais, as eleições de 1930 teria como candidato a presidente o representante mineiro, coisa que foi negada por São Paulo. Daí Minas Gerais resolveu aliar-se à Aliança Liberal para fortalecer essa oposição no sentido de derrotar o candidato paulista. E ambos vão para uma disputa acirrada, por meio de propagandas, por meio de cartazes, passeatas, aquilo que é bem comum durante uma campanha eleitoral. E ao final da campanha, o candidato eleito, pela maioria do voto, vai ser o candidato de São Paulo, Júlio Prestes. E em meio a essa situação da derrota da Aliança Liberal, os integrantes da Aliança Liberal vão acusar o Partido Republicano Paulista por uma série de fraudes durante as eleições, o que era, de certa forma, um pouco comum naquela época, em função do abuso do poder que estrategicamente se montou em torno de alianças entre governadores, coronéis e daqueles que detinham o poder de administrar o país. Embora a gente não possa dizer que a prática da fraude nas eleições, desse abuso do poder dos coronéis, não era exclusividade de São Paulo, não era exclusividade do Partido Republicano Paulista. Era uma situação muito comum em vários partidos políticos, inclusive na Aliança Liberal. Porém, a insatisfação dos integrantes da Aliança Liberal em acusar o Partido Republicano Paulista era uma tentativa de anular as eleições que naquele ano aconteceu em março. E aí nós vamos ter uma situação bem emblemática ao longo do tempo em que acontece a eleição e a posse do Júlio Prestes, candidato vencedor da eleição. Naquela época não era comum a eleição acontecer em outubro, como acontece atualmente, e o candidato tomar posse logo no começo do ano seguinte. Naquela época as eleições aconteciam no começo do ano e o candidato era empossado somente no final do ano, em que aconteceu o pleito. Ou seja, então o Júlio Prestes tinha praticamente quase um ano inteiro para aguardar e para esperar que fosse empossado como presidente da República. E ao longo desse percurso, alguns acontecimentos marcaram a chegada do Vargas ao poder, o candidato derrotado, mas que através de um movimento conhecido como Revolução de 30, onde vários fatores combinaram para que isso acontecesse, o Vargas será empossado como presidente. É fundamental que a gente compreenda, entre esses episódios, o assassinato que aconteceu lá em Recife, um crime onde teve como vítima o João Pessoa, que era candidato a vice na chapa do Getúlio Vargas, que foi assassinado por seu opositor, pelo seu oponente político também da Paraíba, o João Dantas. Esse crime, embora tenha sido um crime de caráter pessoal, um conflito que já vinha se desenrolando lá na Paraíba entre o João Dantas e o João Pessoas, mas
os integrantes da Aliança Liberal usaram, de certa forma, o cadáver do João Pessoa para criar uma espécie de mobilização em todo o cenário nacional, inclusive levando em várias capitais o cadáver do João Pessoa para justamente, convencer a população de que era necessário, a mobilização do povo em prol de uma vingança daquele assassinato, onde a oposição passa a acusar o Partido Republicano Paulista de ter tramado esse assassinato, coisa que, na verdade, não tinha nada a ver com o Partido Republicano Paulista, nem com o Júlio Prestes. O crime aconteceu em função, como já falei, de uma questão pessoal envolvendo o João Pessoa e o seu oponente lá na Paraíba, que era o João Dantas. Porém, a partir desse episódio, cria-se no país uma comoção nacional, onde os estados de Minas Gerais, o estado do Rio Grande do Sul e alguns estados do Nordeste começam a criar um cenário de protesto, de revolta, vão para as ruas, em meio a uma situação que parece que vai desencadear-se uma guerra civil. E aí as elites brasileiras, que apoiavam principalmente a Aliança Liberal, vão utilizar-se desse expediente para fazer com que o Júlio Prestes não assuma a presidência. E forma-se em torno do Getúlio Vargas uma ideia de revolução de Getúlio Vargas, candidato derrotado, poderia ser o presidente do Brasil para acalmar os ânimos, para acalmar essas tensões que vinham se desenrolando em torno das capitais brasileiras. Inclusive, nós temos aqui uma comitiva, onde Getúlio Vargas está no centro, a caráter, como um gaúcho, vestindo roupas típicas lá do Rio Grande do Sul. Em torno dele, várias pessoas que formavam essa comissão e uma bandeira, onde tem assim a paz entre nós. E essa paz entre nós, em meio a esse clima de tensão que estava acontecendo, seria justamente a posse do Getúlio Vargas. Daí, em 24 de outubro, os generais Tasso Fragoso, Mena Barreto e Leite de Castro e o almirante Isaías Noronha vão depor o presidente Washington Luiz, que era o presidente em exercício, e vão constituir uma junta de governo provisório, até que a situação se acalmasse. Porém, como o movimento em prol do Getúlio era muito forte, essa junta governativa acabou por entregar o governo ao Getúlio Vargas, que será empossado na presidência da República em 1930. E aí começa a primeira fase do governo Getúlio Vargas, que vai ser chamado de governo provisório. Ou seja, uma coligação entre as elites agrárias brasileiras, entre a elite do Exército Brasileiro, apoiado pelos tenentes, e assim o Getúlio Vargas chega ao poder, embora tenha sido candidato derrotado nas eleições de 30. Vinha como uma saída em meio a uma situação que parecia desenrolar-se para uma guerra civil. E no governo provisório de Getúlio Vargas, um dos primeiros fatores, uma das primeiras medidas onde Getúlio Vargas vai tentar legitimar-se no poder é por meio da suspensão da Constituição de 1891, já que essa Constituição republicana, em seus artigos, quando tratava-se do item político, ela garantia a posse do presidente eleito. E nesse caso, Getúlio era o presidente derrotado. Essa Constituição acabava por ser suspensa para que essa prerrogativa de legalidade desaparecesse. E em função disso, o Getúlio Vargas, sem uma Constituição, ele começa a criar uma ideia de fortalecimento do Estado brasileiro. Mas, precisamente, quando a gente fala de fortalecimento do Estado brasileiro, nós deveríamos pensar o fortalecimento do Getúlio Vargas enquanto presidente. Aí ele caça os cargos de governadores, e para os cargos de governadores ele vai nomear interventores para vários estados do Brasil, para vários estados, inclusive para os estados mais poderosos, como é o caso de Minas Gerais, como é o caso de São Paulo. E esses interventores virão, principalmente, a partir da indicação do Getúlio e para agradar os tenentes, que por muito tempo fizeram parte do movimento tenentista. Então, esse grupo de tenentes estava ao lado do Getúlio Vargas nesse momento. E para agradar esses tenentes, muitos deles foram nomeados como interventores do Estado. Outra medida autoritária do Getúlio Vargas vai ser a dissolução da Câmara Municipais, da Assembleia Legislativa, inclusive também ele chegou a fechar o Congresso. Daí o Vargas passa a ter total controle do poder legislativo e do poder executivo. E assim eu diria que ele tem cartas brancas para governar o país. E a partir desse poder que ele tem, por meio de decretos, ele vai instituir o Ministério da Educação e Saúde Pública,
né, instituir a Justiça do Trabalho, e também, em função disso, o Getúlio Vargas vai criar algumas situações que já eram uma exigência do trabalhador brasileiro, né? Como, por exemplo, embora de forma ainda muito provisória, mas o voto feminino, a justiça eleitoral, que serão algumas medidas que vão marcar esse início do governo do Getúlio Vargas. Porém, São Paulo, como estado que já vinha ali num descontentamento com o Getúlio Vargas, eu diria para vocês, principalmente o Partido Republicano Paulista, em função do candidato Júlio Prestes, eleito por esse partido, não ter assumido a presidência. Então, uma parte, né, dos políticos de São Paulo, das oligarquias paulistas, inclusive também de alguns industriais paulistas, já vinham apontando descontentamento com relação ao governo de Getúlio Vargas, que assumia o governo de forma provisória, com tempo e com prazo para deixar esse governo. Porque, como era um governo provisório, o Vargas deveria reelaborar uma Constituição para o Brasil e convocar eleições presidenciais, né? Porém, o Vargas vai retardando essa medida, tanto do ponto de vista da elaboração de uma Constituição, como também do ponto de vista da convocação de eleições. Aí os paulistas, né, insatisfeitos em função dessa demora do Vargas, mas também porque o Vargas havia escolhido um interventor que desagradou os paulistas, em função também do Getúlio Vargas estar aumentando alguns direitos trabalhistas, o que contrariava a burguesia industrial de São Paulo. Esses paulistas vão se unir numa frente única, chamada de FUP, onde se unia o Partido Republicano Paulista e o Partido Democrático. E aí eles começam uma série de movimentos de protesto contra o Vargas, onde 4 estudantes paulistas vão morrer nesses conflitos, né? Aqui representado pela sigla MMDC, que depois vai virar uma espécie de slogan, né, da reivindicação de São Paulo e da luta de São Paulo contra o governo de Getúlio Vargas, né? O Martins, o Miragaia, o Drauzio e o Camargo, que seriam esses 4 estudantes. E em função disso, os paulistas, percebendo o Vargas enquanto um presidente autoritário, um presidente que tentava controlar todas as ações, eles vão declarar guerra ao Brasil, num movimento que ficou conhecido como Revolução Constitucionalista de 1932, onde acontece uma guerra civil entre o Estado de São Paulo, que começa em julho de 1932, e se alonga, né, até outubro desse mesmo ano. Então, os paulistas vão ser derrotados pelo exército legalista do Getúlio Vargas. Porém, né, as reivindicações que eles exigiam, como a convocação de uma Assembleia Constitucional, como a elaboração de uma Constituição para o Brasil e a mudança do interventor de São Paulo, isso irá acontecer. Então, assim, em função dessa situação, né, de conflito, que essa postura do Getúlio de centralizar o poder em torno dele levou ao Brasil, em 3 de maio de 1933 foi realizada a eleição para a Assembleia dos membros que formaria a Constituição brasileira. E em 1934 vai ser elaborado a primeira Constituição brasileira dentro da era Vargas. A segunda republicana, a primeira de 1891, e a segunda Constituição da República, porém a primeira da era Vargas, né? Depois a gente terá outra. E só para marcar essa situação da Assembleia Constituinte, né, é fundamental que a gente compreenda, né, o poder, né, as mudanças que aconteceram no Brasil na formação dessa Assembleia Constitucional, em função da participação das mulheres, que pela primeira vez irão votar, né, para escolher seus representantes para o Parlamento Brasileiro, inicialmente para a Assembleia Constituinte, mas depois para o Parlamento Brasileiro. Entre o final de 33 e julho de 34, os debates na Assembleia Constitucional foram acalorados. O resultado foi uma Constituição avançada, mas de pouca efetividade no dia a dia da sociedade. O princípio sufragista, né, continuaria vetado aos analfabetos. A reivindicação dos trabalhadores foram parcialmente aceitas, com a criação da Justiça do Trabalho. Ou seja, era uma Constituição que tinha um avanço do ponto de vista, né, de políticas sociais. Porém, ainda não era aquilo que a sociedade esperava, né, em função principalmente de deixar de fora a maior parte dos brasileiros, que eram os analfabetos, já que naquele momento, né, a educação no Brasil era algo muito limitado e restrito a uma elite brasileira. Só para vocês terem uma ideia, só poderia votar na eleição de 1930 homens e que não fossem padres, não fossem militares e que soubessem ler.
E aí, para vocês terem uma ideia, o total de votos aproximou-se de 2 milhões, o que era um número muito limitado para a quantidade de brasileiros que havia naquela época. E aí, essa Constituição ela amplia esse direito do voto para as mulheres, ela traz o voto secreto, cria a justiça eleitoral. Na verdade, ela consolida algumas medidas que o Vargas já havia criado antes mesmo da elaboração dessa Constituição. Institui o ensino primário gratuito como direito, né, das crianças, e consolida alguns direitos trabalhistas, como 8 horas diárias de trabalho, férias e descanso semanal remunerados, né, uma garantia trabalhista que eu poderia dizer que ainda era mínima, mas que já era um avanço com relação, né, às legislações anteriores que não garantia quase nada aos trabalhadores brasileiros, né. Então, queridos alunos e alunas, essa é a primeira fase do governo Vargas. No início eu fiz uma pergunta sobre se a Revolução de 30 teria sido, de fato, uma revolução ou um golpe. Quando a gente pensa do ponto de vista do pleito de 30, da legalidade, né, do pleito, onde Júlio Prestes foi eleito e saiu como vencedor, do ponto de vista, né, isso seria uma tentativa de golpe, seria, na verdade, um golpe concretizado, porque destitui-se o candidato eleito para colocar o vice que foi derrotado. Porém, se a gente levar em consideração alguns avanços que teve nesse governo provisório, como o direito de voto às mulheres, a legislação trabalhista, né, uma justiça eleitoral, uma justiça que vai garantir aos trabalhadores algum direito, a gente pode pensar que, do ponto de vista, né, esse governo do Vargas implementou, né, alguma característica revolucionária, que foi quebrar com a hegemonia de São Paulo e Minas e instituir alguns direitos que até então era novidade aqui no Brasil. Na próxima aula, caros alunos, nós vamos continuar a Era Vargas, porém falando do governo que vai ser chamado de governo constitucionalista, porque a Constituição de 34 será esse elemento legal, jurídico, que vai embasar as ações do Getúlio Vargas. Abraço e até lá.